A paz do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre do ano de 2020. A temática de hoje é: as adversidades geram oportunidades. Na busca aí por transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias, a reflexão de hoje ela é a partir de um herói da Bíblia que superou todos os desafios que lhe foram impostos. Em tempo de escassez e muita angústia, ele viu nas adversidades oportunidades únicas e imperdíveis para fazer a diferença, primeiro na sua própria vida, na sua família, como também na sociedade com a qual ele conviveu. A partir do exemplo de vida de José, mais conhecido como José do Egito, você descobrirá que as crises elas podem tornar a pessoa ainda mais forte. Você perceberá que a bondade de Deus sempre alcançará seus servos e suas servas. Você estará convencido de que, caso a pessoa persevere na comunhão com Deus através da sua fé resiliente, nada poderá lhe afastar de Deus. O bispo Abner Ferreira propõe como texto áureo Gênesis capítulo 39, versículo 2, que diz: "E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio." Como verdade aplicada, o bispo Abner, ele diz: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises dessa vida. O texto de referência da temática de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 19 e 20, 23 e 24, também o versículo de número 28, que diz: "E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos." E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Apesar das grandes lutas, aflições e dos sofrimentos da vida experimentados aí pelas pessoas nas diferentes épocas da história da humanidade, é inegável que os acontecimentos que envolveram a vida de José são situações que só de pensar provoca arrepios. Os problemas de José começaram dentro da sua própria família. É uma triste realidade, mas cerca de 90% dos problemas experimentados por uma pessoa têm origem dentro da sua própria família. Infelizmente, José ele foi diretamente afetado por essa realidade que ainda hoje é enfrentada por muitas famílias. O simples fato de uma pessoa da família se destacar entre as demais revela atritos que grande parte das pessoas não conseguem superar e acabam dando legalidade para o inimigo agir dentro da família ou na vida da própria pessoa. Satanás, ele, apesar de ser extremamente poderoso, tem todas as suas ações delimitadas por Deus. E cada pessoa, ela pode aí, por meio das suas ações, por meio das suas crenças deficitárias que foram internalizadas, elas podem autorizar o inimigo a agir em sua vida ou por meio de suas vidas. Parece um absurdo dizer isso, mas a realidade, ela precisa ficar clara. Satanás, ele pode ter acesso à vida de uma pessoa somente se a pessoa autorizar, se a pessoa der brechas para ele agir, ou se por algum propósito divino Deus permitir ações controladas por ele, como foi o caso de Jó, como também o caso aqui de José do Egito. Nesse último caso de Jó e José do Egito, Deus ele capacita a pessoa a passar as provas permitidas por ele. No caso específico aqui de José do Egito, a crise familiar parece ter sido desencadeada pelo descuido de Jacó em deixar aí evidente aos outros filhos a sua preferência a José. No entanto, se você observar o contexto histórico dessa família, no contexto bíblico, as mães dos irmãos de José foi quem transmitiram aí
esse sentimento de inveja para os seus filhos, pois elas mesmas, elas invejavam o tratamento dispensado por Jacó a Raquel, que era a sua esposa preferida. Essa é uma questão muito séria, pois muitos pais e muitas mães estão transmitindo aí exemplos negativos aos seus filhos. E há aí uma grande probabilidade de os filhos refletir aí nas suas vidas os aspectos negativos da vida dos pais, pois são os aspectos que mais se destacam na vida de uma pessoa. Como havia aí vulnerabilidade emocional nos irmãos de José, Satanás ele aproveitou essa brecha e implantou o sentimento de inveja e ressentimento nos corações aí dos irmãos de José. Outro fato aqui que agravou a situação foi José confidenciar aos irmãos e também aos seus pais o sonho nos quais Deus lhe revelara seus propósitos a ele. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm estrutura para ouvir as narrativas dos sonhos que Deus tem te dado. Você deve ter muita cautela, pois há empecilhos desnecessários que podem ser gerados e aí postergar a realização dos seus sonhos. O interesse do inimigo em aproveitar as fragilidades emocionais ou a falta de estrutura da pessoa dentro da família ou a falta de estrutura da própria família ou algum problema dentro da igreja onde a pessoa congrega, é porque vai provocar um maior dano, vai provocar um maior estrago, uma maior desilusão, uma maior decepção na vida da pessoa. Isso porque são destes locais que a pessoa menos espera aí atitude de mentira, de traição, de engano ou de ciúmes. Daí é que surgem as grandes crises existenciais, pois se a pessoa ela não pode confiar nos membros da sua própria família, ou se ela se sente preterida dentro da sua própria casa, que sentido terá a vida para ela? Como afirma o pastor Levi Virgínio, muitas pessoas elas chegam a desejar terem nascido em outras famílias ou em outras situações ou circunstâncias. A história de vida de José e também de tantas outras histórias de outras pessoas são prova de que mesmo que as condições sejam precárias, mesmo que haja falta de estrutura emocional, estrutura psicológica, religiosa ou financeira, a pessoa ela pode reverter o quadro caótico, fazendo aí das adversidades oportunidade de superação. O bispo Abner ele frisa que o ponto de partida para a superação de quaisquer adversidades é uma íntima comunhão com Deus. Aurélio Ferreira ele define inveja como sendo desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outra pessoa, desejo violento de possuir o bem de uma outra pessoa. O invejoso ele possui um sentimento egocêntrico, ele só se sente bem se ele for o centro das atenções. Os irmãos de José gostariam de ter a preferência do pai. Eles chegaram aí a se utilizar da violência para usurpar a preferência paterna. No entanto, caso Jacó ele demonstrasse qualquer preferência para com um deles, ele ia retomar o mesmo problema com os demais irmãos. Iria provocar inveja nos demais, ia provocar atrito, iria provocar briga. Além disso, os irmãos de José eles tiveram que conviver com uma culpa de terem provocado uma dor incurável no pai e de não saber o que tinha acontecido com José, cujo o sangue das veias era o mesmo que corria nas veias deles. Outro exemplo de pessoa dominada pela inveja foi do rei Saul, que fez de tudo para matar Davi. O mesmo aí ocorreu com Caim, que acabou matando o próprio irmão, porque aí as atitudes de Caim eram atitudes más. A inveja paralisou Caim, paralisou Saul, paralisou também os irmãos de José, mas colocou essas pessoas perseguidas no centro da atenção de Deus. O próprio Deus foi quem requereu a morte de Abel. Deus fez de Davi o maior rei de Israel. José continuou sendo o predileto do pai e especialmente protegido e abençoado por Deus. Fique tranquilo, pois o inimigo ele vai tentar fazer você parar. Uso essa expressão fique tranquilo aí no sentido de você estar prevenido.
Enquanto aí uma pessoa ela imaginar que os outros podem ser atacados pelo inimigo, enquanto que com ela nada de errado vai acontecer, essa pessoa só estará enganando a si mesma. No mundo espiritual, quando a luta chegar, os servos do Senhor, as servas do Senhor já devem estar preparados para todos os enfrentamentos que se fizerem necessários. E até chegar a dizer, eu já sabia que o inimigo ia atacar, por isso me preparei para esse momento. O ditado popular já diz, é melhor prevenir do que remediar. A grande questão é que as pessoas vivem remediando, porque nunca se preparam de forma antecipada. Os ataques para minar sua fé, romper seu chamado ministerial, te distanciar de Deus por meio de um relacionamento espiritual superficial vão acontecer, e é contra quem serve a Deus que o inimigo vai investir. É contra quem está andando nos caminhos do Senhor que ele vai tentar destruir. Quem não serve a Deus, infelizmente, já está sob domínio satânico. E o inimigo ele vai mexer no que você tem, vai mexer no seu prestígio, vai mexer na sua fé, na sua família, na sua cobertura espiritual. No que Deus te abençoa é que o inimigo vai tentar reverter em maldição, em dificuldade, em decepção, vai tentar te jogar no buraco e ainda sair dizendo que você morreu, que está tudo acabado para você, que acabou o seu sonho, que acabou a sua história. Foi o que aconteceu com José. Jogaram José na cova, o venderam como escravo aos midianitas que o levaram para o Egito, e até a sua capa, uma capa colorida, destacada, foi usada para comprovar o fim da vida de José. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele adverte que a pessoa não deva ignorar as formas astutas que o inimigo age. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo ele orienta que os servos do Senhor precisam revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago diz que a solução é sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Você pode imaginar que a traição dos irmãos de José prova o contrário desses textos. No entanto, veja o que aconteceu. Ficaram 11 irmãos e uma irmã de José lá na casa de Jacó, mas nenhum deles conquistou o amor do pai como José havia conquistado. Todos ficaram na companhia do pai, mas quem prosperou ao ponto de ter condição de cuidar de todos eles, cuidar dos pais, evitando aí que fossem mortos pela fome, foi José, que preservou a sua fé intacta com Deus. Nenhuma das profundas crises experimentadas por José o fez parar. A primeira crise foi o seu afastamento de quem ele amava. José, ele tinha 17 anos, estava na adolescência, no período de transição da infância para a juventude, momento aí de muitos questionamentos e poucas respostas. A dor da traição dos irmãos só era menor do que a saudade dos pais. Ser privado da companhia dos pais é pior que ser afastado de uma aventura amorosa. O desapontamento, a deslealdade, o engano, a infidelidade das pessoas da família dói muito mais que quando essas situações ocorrem aí em outros ambientes. Há momento que a pessoa faz tudo certo, cumpre a sua obrigação e mesmo assim elas são atacadas e envolvidas em planos malignos. Só tem uma coisa, José não foi o primeiro e você não será o último. O que garantiu a estabilidade de José e o livrou do esmorecimento foi a sua relação harmoniosa que ele desfrutava com Deus. A segunda crise experimentada por José foi a acusação injusta que ele sofreu lá na casa de Potifar. Aqui fica outro alerta. Nas áreas em que você mais se destacar, é onde o inimigo vai atuar para tentar te derrubar. A ação de Deus na vida de uma pessoa, ela incomoda o inimigo e o estimula a fazer de tudo para destruir a pessoa. A forma leal como José administrava a casa do seu senhor Potifar, a prosperidade promovida por sua fidelidade a Deus, chamou a atenção da esposa de Potifar, chegando ao ponto dela forçá-lo a manter relação sexual com ela. Qual homem que não gostaria aí
de ser desejado por uma mulher do nível social daquela e ter pelo menos uma única chance com ela. Todo aquele que preservar a sua integridade e o seu temor a Deus acima dos prazeres da natureza humana tendente ao pecado, todo esse homem não vai ter esse tipo de desejo. Que foi o caso de José. Por sua fidelidade a Deus, José ele foi levado à prisão e lá novamente Deus o fez prosperar. A terceira crise vivenciada por José foi ser esquecido por todos na prisão, longe dos pais, acusado injustamente, jogado na prisão e agora esquecido lá. Já percebeu que às vezes você esforça, ajuda todo mundo e a impressão que se tem é que quando as oportunidades surgem, ninguém se lembra de você? Na prisão, apesar de ter a confiança do carcereiro, o respeito dos demais presos, apesar de ter interpretado os sonhos de 2 colegas da prisão, foi isso que aconteceu com José. Ele foi esquecido lá. Mas José sabia que Deus permanecia no controle da situação e que iria aí criar uma situação para tirá-lo de lá. Ele sabia também que quando o inimigo tenta derrubar um servo fiel, na verdade está trabalhando para promovê-lo. Alguém pode imaginar que pelo tempo já havia passado da hora de Deus tirar José da prisão e honrá-lo. Salomão ele afirma em Provérbios número 20, verso 21, que quando uma pessoa toma posse apressadamente, ou seja, antes da hora de uma herança, o seu fim não será bendito. Quando uma pessoa honra a Deus, ela é honrada por Deus. Mesmo na prisão, naquele ambiente indesejado, Deus estava honrando José. José tinha a presença de Deus com ele, tinha a liberdade que os outros presos não tinham. A prisão não impediu de Deus manifestar o dom de discernimento e de interpretação de sonhos do copeiro e também do padeiro que estavam presos juntamente com José. E até o momento ainda não havia nada à altura do que José merecia ao sair da prisão. Deus projetara algo grande e estava trabalhando para preparar José para ele assumir uma posição que nem ele mesmo imaginava que iria assumir. Passados aí 2 anos, Deus deu um sonho a Faraó. Faraó reuniu todos os seus adivinhos, todos os sábios do seu reino, mas mesmo contando o sonho, ninguém soube dar a interpretação. Foi então que Deus provou que nunca se esquecera de José ao fazer com que o copeiro recobrasse a memória do que lhe havia acontecido quando ele estava na prisão, época em que ele teve um sonho, foi interpretado por José e tudo aconteceu conforme todos os detalhes discernidos por José. A ação de Deus ela foi tão forte que Faraó se convenceu de que José teria condições de interpretar seu sonho perturbador. Mandou que o convocasse a comparecer em sua presença. De pronto, José pôde se barbear e recebeu vestes novas. A riqueza interior agora pôde ser realçada no seu semblante, como também nas suas vestimentas. Nem a honra recebida de estar na presença de Faraó, de ouvir seus sonhos e poder interpretá-los, mexeu com a cabeça de José. Quando Faraó lhe disse: ouvi dizer que você, quando ouve um sonho, o interpreta, José responde em Gênesis capítulo 41, versículo 16, isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Que diferença de muitos cristãos da atualidade. Quando aparece aí a primeira chance de subir num tijolo colocado deitado no chão, já começam a se gabar das habilidades pessoais que só possuem por terem sido dadas por Deus. Por sua humildade, seu temor a Deus, sua fidelidade, Deus criou a situação que precisava para colocar José aonde ele merecia estar. Ao interpretar o sonho de Faraó com a riqueza de detalhes e a unção de Deus, Faraó disse aos seus servos, Gênesis capítulo 31, versículos 38 a 45. Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão
e colocou na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, que eram vestes de reis, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, que significa Salvador do mundo. E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Por 13 anos José havia sofrido no Egito. Chegou com 17 e já estava com 30 anos de idade quando ele teve a oportunidade de se apresentar diante de Faraó. Foi onde ele mais sofreu que Deus mais o honrou. Se tornou governador do Egito e administrou de maneira brilhante o país no pior momento econômico e social que ele passou. Teve a oportunidade de provar aí aos seus irmãos que inveja, rancor ou mágoa não cabia em seu coração temente e fiel a Deus. Foi lá que ele pôde rever seu pai, cuidar dele até a sua morte. Teve o direito de fornecer a terra de Gósen aos seus familiares. O melhor território do Egito foi onde os seus familiares foram morar. Em meio a uma crise mundial, José teve condições de honrar seu pai até a morte, dando-lhe um enterro digno de um rei. Morreu aos 110 anos de idade, 80 anos de glória contra 13 anos de sofrimento. É verdade, Deus sempre deixa os seus servos no lucro. O mesmo segredo da vida de José pode ser utilizado por você. Veja o que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Basta você acreditar e aceitar no chamado de Deus para a sua vida, permanecendo fiel e temente ao Senhor. A inveja, a traição, a decepção, a tristeza, as aflições, as situações vexatórias da vida, as calúnias, o esquecimento, tudo cooperaram para que José se tornasse ainda mais forte. E diante da profunda crise pela qual o Egito enfrentou, ele teve firmeza e confiança para estar de pé, acreditando que Deus faria o que havia mostrado para ele. O que iria acontecer, Deus faria acontecer. Deus permaneceria no controle de todas as situações, em quaisquer circunstâncias da vida de José e da vida do povo no Egito. Ao final de sua vida, ele continuava com a mesma fé em Deus de quando garoto. Momento antes de morrer, ele profetizou aos seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Deus cumpriu essa promessa 430 anos depois, nos dias de Moisés, e os ossos de José foram levados para serem enterrados em Siquém, no território de Canaã. Tudo porque José sempre fez das adversidades oportunidades de deixar Deus concretizar seus projetos de bem e de paz para com seus servos. O bispo Abner Ferreira ele chama a atenção para o fato de que cada pessoa precisa ter em mente que a sua hora vai chegar e que Deus o fará subir aí os degraus que vão lhe conduzir à vitória. Faça como José, mesmo que vivenciando tantas aflições, nunca abriu mão da sua fé e da sua confiança em Deus. Todas as adversidades contribuíram para o cumprimento do plano de Deus na vida de José. E mesmo depois de ser exaltado, ele permaneceu fiel ao projeto divino, aos planos de Deus. Quem tiver o mesmo comportamento e as mesmas atitudes de José, inevitavelmente terá os mesmos resultados na presença de Deus. Atitudes e comportamentos diferentes produzirá resultados diferentes. Decida aí transformar as adversidades em oportunidades e desfrute do melhor de Deus para a sua vida, não só enquanto você estiver vivendo na face da terra, mas por toda a eternidade.
Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.